Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos falar um pouco sobre o Plano de Estudo Tutorado, volume 4, sétimo ano, semana 3. Unidade temática, álgebra, objeto de conhecimento, equivalência de expressões algébricas, identificação de regularidade de uma sequência numérica. Habilidades, reconhecer se duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes. Conteúdos relacionados, operações fundamentais com números racionais. O objetivo das atividades dessa semana é reconhecer a equivalência ou não de duas expressões algébricas. Vamos para as atividades. Atividade 1. A produção em toneladas de soja em certa fazenda segue um padrão anual representado pela expressão matemática P igual a 4 que multiplica T mais 3 dividido por 3, na qual T corresponde ao mês do ano, sendo T igual a 1 referente a janeiro, T igual a 2 referente a fevereiro e assim sucessivamente. Em um determinado mês, a produção foi de 20 toneladas, o que se pode ser representado pela igualdade 20 igual a 4 que multiplica T mais 3 dividido por 3. Esse mês em que a produção foi 20 toneladas corresponde a... Então, você vai resolver primeiro para depois marcar a questão. Lembrando que o T, ele representa o mês. Então, o mês de abril representa 4. O mês de agosto representa 8. O mês de outubro representa 10. E o mês de dezembro representa 12. Então, onde tiver T, você vai substituir pelo mês. E vai resolver para encontrar as 20 toneladas. Aí vai ser um desses meses aqui. Então, você vai substituir a letra T e vai resolver normalmente. Por exemplo, falou que janeiro representa 1. Então, no lugar do T, eu iria substituir por 1. Aí faria 1 mais 3, que daria 4. 4 vezes 4, depois dividiria por 3. Então, assim que você resolveria essa expressão. Aí você vai substituir pelos meses que tem para poder encontrar qual que vai representar 20 toneladas. Atividade 2. Observe a sequência de figuras a seguir. Então, nós temos uma sequência de figuras aqui nas imagens, onde a primeira figura tem 6 quadradinhos, a segunda figura tem 10 quadradinhos, a terceira figura tem 14 quadradinhos. E temos reticência porque continua, né? Letra A. Quantos quadradinhos aumentam a cada nova figura da sequência? Então, toda vez que você muda de figura, quantos quadradinhos aumentam? Aí você vai analisar e vai responder. Letra B. Escreva uma expressão algébrica que represente a quantidade de quadradinhos que constitui cada figura em função da posição n que a figura ocupa na sequência. Então, aqui você vai montar essa expressão algébrica em relação às figuras. Lembrando que cada figura, toda vez que eu mudo de figura, anda a mesma quantidade. A primeira figura para a segunda andou tantos quadradinhos. Da segunda figura para a terceira andou a mesma quantidade de quadradinhos. Então, da terceira figura para a quarta vai andar também a mesma quantidade. Diante disso, eu consigo montar uma expressão algébrica, onde toda vez que eu mudar de figura, vai andar a mesma quantidade de quadradinhos. Aí você vai analisar e vai responder a letra B. Letra C. Cria uma sequência numérica tendo como referência a expressão algébrica 1 mais 2n. Aqui você já tem a expressão algébrica. Agora você vai criar uma sequência numérica. Pode ser com números, pode ser com quadradinhos. Então, você vai montar uma sequência, igual foi feita na primeira aqui, com essas três figuras. Você vai montar uma sequência para essa expressão algébrica, que é 1 mais 2n. Então, você vai analisar e vai responder. Lembrando que n você vai substituir por um número. Por exemplo, se eu substituir n por 1, ficaria 1 mais 2 vezes 1 é 2. Então, ficaria 3. Então, o primeiro número seria 3. Depois eu mudaria para o segundo aqui, n, ficaria sendo 2. Então, 1 mais 2 vezes 2, 2 vezes 2 dá 4 com 1, 5. Então, seria o número 5. Então, de 3 para 5, eu estou andando de 2 em 2. Então, você vai montar uma sequência com essa expressão algébrica. Atividade 3. Qual das expressões algébricas abaixo é equivalente à expressão? Aqui nós temos uma multiplicação, olha, e nós temos dois parênteses.
Lembrando que toda vez que eu multiplicar, eu tenho que multiplicar todos os valores que estão entre parênteses. Por exemplo, vou multiplicar A vezes A, e depois vou multiplicar A vezes B. Depois eu vou multiplicar B vezes A e B vezes B. Aí eu vou resolver essa expressão e vou marcar a opção correta. Atividade 4. Um quadrado foi decomposto em 4 quadriláteros por 2 segmentos de reta, perpendiculares aos lados desse quadrado, conforme ilustrado na figura abaixo. Então, nós temos uma figura abaixo aqui, onde nós temos os valores dos lados A e B, A e B. Letra A. Encontre uma expressão algébrica que represente a área dessa figura. Então, a área da figura é base vezes a altura, né? Então, nós temos o valor da base, que é A mais B, e nós temos o valor da altura, que também é A mais B. Então, eu vou montar essa expressão, vou resolver para me saber qual que é a expressão algébrica que representa a área total dessa figura. Letra B. Identifique qual das expressões abaixo é equivalente à expressão que você encontrou. Então, depois que você resolver a letra A, que você vai encontrar uma expressão algébrica, aí você, na letra B, só vai marcar qual que foi a expressão que você encontrou na letra A. Sistematizando os conceitos. Expressões algébricas equivalentes são expressões formadas por letras e números e que representam o mesmo valor. Atividade 5. Ana escreveu 4 expressões algébricas em fichas numeradas de 1 a 4 e Antônio as escreveu em linguagem corrente em fichas nomeadas pela letra M, N, P e Q. Então, o que quer dizer? Que Ana escreveu em formato de números e Antônio escreveu em linguagem, né? Então, ele escreveu em formato de linguagem e ela em formato de números. A correspondência correta entre as fichas é. Então, aqui nessa atividade 5, você vai encontrar as fichas que correspondem à linguagem corrente. Então, a 10ª parte de um número x. Aí você vai pensar, qual que é a 10ª parte do número x? Um número x somado com 10. 10 vezes o número x. 1% de certa quantia. Então, cada linguagem corresponde a uma expressão algébrica. Aí depois que você ligar cada uma delas, encontrar qual que combina com qual que é a correspondência da outra, aí você vai responder, vai marcar a questão correta. Então, pessoal, essas foram as atividades do PET volume 4, 7º ano, semana 3. Eu espero ter ajudado. Por hoje é só e até a próxima!